Fala pessoal, bom dia. Bem, início da semana, semana importante, semana onde teremos dados de emprego nos Estados Unidos sendo divulgado, dados de PMI também, né, que mostram ali como anda ali a questão de atividade lá nos Estados Unidos. Teremos payroll na sexta-feira, né, então o dado mais importante de emprego, e além disso, teremos aí também o início, né, do julgamento ali do ex-presidente Bolsonaro, e isso tende a fazer bastante preço, né? Tende a movimentar bastante aí com o mercado, até porque já vi notícias ali onde os Estados Unidos podem reagir em tempo real de acordo com o julgamento, né? Então é uma semana que promete bastante volatilidade, né? Então fiquem atentos aí ao que vai acontecer. Mas vamos começar aqui falando do gráfico, né? Falando do Ibovespa. Para quem não me conhece, me chamo Alan, faço parte da equipe Ficube, e lembrando que a gravação das oportunidades da semana é uma parceria com o canal Monitor do Mercado. Vou colocar minha tela para a gente começar falando do Ibovespa. Vamos lá. Pessoal, o Ibov, né? O Ibov ficou brigando aí nas últimas semanas. Chamei a atenção que acima de 135.500, né? Acima dessa marcação verde, a ideia era testar o topo, tá? Ele até chegou a dar uma bagunçada aqui, né? Ele veio para baixo, depois mandou para cima de novo e acabou indo lá testar o topo, tá? O único alerta que eu deixaria, né? E é claro, aqui certamente não é o melhor ponto de compra, tá? Porque se ele falhar por aqui, ele falha no topo mais uma vez e pode devolver toda essa última pernada de alta novamente. Da última vez que ele tocou no 141.500, ele teve uma correção aí de quase 7%, tá? Então não é o melhor ponto de compra, mas também não vejo ainda evidências para venda, tá? Inclusive eu até fico ali com uma leitura mais compradora, apesar de não ser a melhor região. O que eu aguardaria aqui, né, acreditando numa continuação do movimento de alta, né, e aí vamos ver se o noticiário favorece, né, quem sabe o noticiário aí um pouco mais tranquilo não faça com que o mercado continue essa movimentação. Caso contrário, né, se realmente os Estados Unidos vier ali mais pesado com relação às sanções aí, até mesmo por conta aí do julgamento que começa a partir de amanhã, né, no dia 2 de setembro, na terça-feira, caso ele venha com mais sanções, a região de topo atual pode significar mais uma falha nessa região e ele voltando para testar, né, níveis de suporte entre 134.500 até 132.500, tá? O que eu gostaria de ver aqui, acreditando numa continuação da movimentação de alta, seria um rompimento desse topo, então uma continuação da movimentação de alta, e aí no pullback eu pensaria em novas compras, tá? Porque eu entendo que ele rompeu, qualquer movimento de correção, novas oportunidades na compra. No preço atual, eu vejo que é mais uma região de observação, tá? Não quer dizer também que se você tem aquele candidato que você entende que está numa região de suporte importante, que tem uma relação risco-retorno que é favorável para compra, né? Se você está entendendo ali que é mais interessante a compra, eu não acho que deveria ficar de fora. Só tem que tomar cuidado para não ficar alavancado, né? Vamos dizer aqui, encher a mão numa região que pode ser o topo, tá? Então, ter um certo cuidado para não sair comprando aí como se o mercado fosse estourar tudo para cima. Eu acho que para quem já está comprado aqui é um ponto até para pensar em realizar a parte do lucro, mas para quem está de fora está querendo comprar, acho que entendo que terão oportunidades, né? Inclusive daqui a pouco eu vou mostrar duas ali que eu entendo que são ativos interessantes. Mas, né, só fico alerta de que é uma região ali de topo anterior e se ele falhar poderemos ter uma correção. Então só toma cuidado ali com o tamanho de posição, né, para não ficar alavancado em uma região ali de um pouco mais de risco, tá ok? Então, Ibov, ponto de decisão, região de topo anterior, eu ainda sigo com viés mais positivo. Importante que ele rompa, tá, pessoal? Se ele não romper, aí já começa a ficar estranho, né? Porque aí a gente entende que ele volta realmente, né, para testar essa região do 134, do 134.500, 135 mil, tá? Então, importante que ele rompa. Se romper, der continuidade nos próximos dias,
qualquer pullback para frente, eu entendo que pode ser ali uma nova oportunidade na compra, e aí eu entendo que vale a pena ficar de olho ali em candidatos para compra. Caso ele falhe aí no topo anterior, aí cuidado, porque ele tende a voltar até a região dos 134.500 pelo menos. Vamos lá, gráfico do dólar. O dólar ele tá travadinho aqui. Deixa eu só fazer apagar aqui, porque teve a troca, né, do contrato ali do dólar, e aí o gráfico é ajustado, os desenhos acabam mudando ali a posição. Mas vamos lá, o dólar ele segue aqui paradinho aqui, testando a região de fundo anterior, essa região aqui dos 5,45, né? Então, fez um fundo, tá testando novamente, por enquanto não tá perdendo, mas a dólar ainda é para baixo, tá? Tá difícil ainda ver esse dólar aí revertendo essa movimentação de queda. A princípio, o dólar tá tentando buscar próximo de 5,30, 5,32, para baixo ainda, tá? Então, o dólar, fiquem atentos, principalmente quando olha esse gráfico semanal, tá sugerindo testar esses fundos aqui de janeiro de 24, tá? Gráfico diário só mudaria ali de ideia, né, com relação à movimentação de queda do dólar, se ele começar a trabalhar para cima de 5,56. Para cima de 5,56, esse dólar pode reverter, buscar primeiro alvo ali no 5,70, tá? Por enquanto, eu entendo que o dólar ainda segue sendo baixista, segue sendo um ativo para continuar na movimentação de queda. Então, vamos seguir de olho aí no dólar, mas por enquanto é para baixo. Bem, conforme eu comentei, né, falar aqui dos candidatos, o primeiro candidato aqui que eu gostaria aqui de trazer, né, para vocês, é um candidato de compra e é o gráfico de B3SA3, pessoal, deixa eu só digitar aqui, B3SA3, vamos lá, B3SA3, bem, é um ativo que eu gosto, inclusive já havia chamado a atenção anteriormente, ele acabou dando uma violinadinha aqui na região dos 12,70, mas segurou, tá? Então ele veio aqui, acabou buscando 12,15, né? Mas acabou segurando. Trabalhando para cima dos 13,20, a ideia de B3 é voltar para testar os 14,70, tá? Então, algo parecido com isso. Então, para quem está procurando aí uma oportunidade dentro do B3, pode ser essa oportunidade, e não pode perder mais esse fundo que ele marcou nos 12,10, tá? Então, seria aí algo de cerca, né, de uns 8%, né, se você colocar no fundo ali o seu stop, né? Com um alvo aqui, se ele for buscar os 14,80 de 12%. Como ele já está um pouco esticado, né? Ele fez esse novo fundo e vem já nessa movimentação de alta, inclusive está testando esse topinho aqui do dia 19 de agosto. Talvez uma primeira entrada com uma posição menor agora. Se ele falhar, voltar para testar de novo os 12,60, não perdendo, completa a posição um pouco mais para baixo. E aí na próxima ele tem que romper. Se por um acaso entrei com a posição menor, ele rompe e depois faz um pullback testando essa mesma região por cima, né? Entendo que vale completar a posição e o próximo alvo ali na região dos 15, 14,80, 15 reais, tá? Então, B3SA3 considero sim um bom candidato, ficar de olho aí porque tá num ponto que me chama a atenção. Vamos ver se ele já começa a segurar por aí e mandar para cima novamente. Outro candidato que me chama a atenção é o gráfico de Duke, YDUQ3. Vamos lá. Pelo semanal, né? Recentemente ele saiu aqui da região dos 7,80, foi buscar a região dos 18, né? Então, bela movimentação de alta. E desde que ele bateu ali os 18, vem na movimentação de correção, tá? Tá testando aqui essa região que ele deixou nos 12,20, né? Ele deixou ali um topinho por volta da semana ali do dia 15 de julho de 24, aí testou em fevereiro e rompeu ali em abril, né? Então ele tá testando exatamente essa região. Se você for lá para o gráfico diário, dá um zoom aqui, você consegue perceber, né, que aqui era um ponto que trabalhou como uma região de resistência, inclusive ele bateu cabeça aqui ele teve uma certa dificuldade, mas aí rompeu e agora voltou para testar. Já fez um primeiro teste, segurou, já fez o segundo teste, segurou, ele precisa trabalhar para cima aqui dos 13,80, tá? Para cima de 13,80, entendo que pode iniciar mais uma pernada de alta. Meu primeiro alvo, né, de Duke, rompendo para cima desses 13,80, seria aqui perto dos 16,10, né, 16 reais, 16,10, depois aqui a região dos 18, tá? Então, considero sim um bom candidato, né, ele, volta a repetir, tem que romper para cima desses 13,80, e aí rompendo para cima dos 13,80 ele pode andar bem, pelo menos buscar aí próximo dos 16, tá ok? Então, vamos seguir acompanhando para ver se Duke faz essa movimentação aí, conforme colocamos na tela.
Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do S&P. Pessoal, gráfico do S&P 500 na tela, hoje fechado, né? Hoje é feriado nos Estados Unidos, então não está tendo cotação no dia de hoje. Mas na semana passada, a S&P 500 renovou máxima histórica novamente, né? Deu uma beliscada ali acima das máximas anteriores. Acabou fechando para baixo na sexta-feira, mas, né? A ideia é que o S&P 500 ele não volte mais para baixo de 430, tá? Então ele acabou respeitando aqui, né? O último pivôzinho que ele formou nos 350. A ideia é que ele já comece a se desenhar da seguinte maneira, isso, né, para quem está comprado, né? Então, para quem está comprado, o importante é que ele já comece a respeitar essa região dos 430 e aponte para cima novamente. Caso contrário, se ele voltar para baixo de 430, testa de novo os 350 e se perder 350, na minha opinião, quem está comprado, o ideal seria sair da operação, porque aí ele volta para testar os 6.200, né? E a gente pode ter uma movimentação de queda ali um pouco mais forte no mercado americano, tá? Então, é importante aí que o S&P 500 ele permaneça acima desses 430 para quem está na compra. Acho esticado, né? Mas o mercado americano ultimamente não tem feito grandes correções, tá? Então, o viés segue sendo ainda de alta, né? Segue sendo para compra e vamos acompanhar para ver se amanhã ele dá continuidade, aí se ele respeita esses 430 como uma região de suporte, pessoal. E ficar de olho principalmente nos dados da semana, né? Principalmente ao payroll que vai ser divulgado ali na sexta-feira, tá ok? Bem, pessoal, vou encerrando por aqui. Desejei para todos uma excelente semana, bons trades. Lembrando que a gravação das oportunidades da semana é uma parceria com o canal Monitor do Mercado. Um abraço a todos, até semana que vem. Tchau, tchau.